Pois o senhor deve ter visto a imprensa publicando, agora nós estamos com a lei da transparência. Todos os órgãos públicos têm que divulgar nome, cargos e salários. Então, alguns nós temos certa dificuldade para conseguir, eles são assim, bem reticentes, não querem, procuram criar alguma dificuldade, outros criam muita dificuldade para se poder identificar quem é quem, né? Qual é o setor que trabalha, por exemplo, para a gente poder avaliar se realmente aquela pessoa está trabalhando. Mas foi divulgado agora, no final de semana, o número de funcionários, nome e salários, de funcionários que trabalham para a bancada gaúcha no Congresso Nacional, para os deputados federais e para senadores. Bom, os deputados federais gastam, em média, assim, algo em torno de 72, 75 mil reais por mês, pagando funcionários. Alguns ganham até 22, 23 mil reais. Outros ganham 845 reais. Eu acho que aquilo é mais uma gorjetinha para o cara que fez campanha, sabe? Mas, enfim, a média de salários ela é bastante elevada. E a gente não sabe se eles trabalham lá no gabinete, em Brasília, se eles trabalham na cidade de onde é o deputado, na região, enfim. Está meio gozado aquilo ali ainda. Mas uma coisa é certa. 2.700.000 e lá vai pedrada por mês, só a bancada gaúcha pagando funcionários. Senadores, a Ana Amélia gasta 128 mil pagando funcionários, o Pedro Simão gasta 160 e pico, e o Paulo Paim 186 mil reais pagando funcionários. Alguns deles com salários, olha, não é qualquer diretor, dono de empresa que ganha, tem que ter uma empresa meio coxuda aí para poder tirar o salário que ganha esses funcionários. Funcionários assessores de parlamentares. Eles devem ser pessoas de uma sapiência, assim, notório saber, uma capacidade profissional extraordinária para ganhar aquele tipo de salário que foi publicado, pago por nós, lamentavelmente. Aí some-se a isso 584, acho que é isso sim, 584 parlamentares, nós vamos ver que justifica o ônus que nós temos como Congresso Nacional de quase 30 mil funcionários hoje lá. Fazer o quê? Não sei. É só soma-se. Câmara de Vereadores, Assembleia Legislativa e Congresso Nacional. É um exército que dá para, olha, dá para fazer uma boa guerra aí com esse exército que seria formado com essa turma toda aí, não, pessoal? Mas as pessoas vão para a rua para reclamar porque quer passagem de graça, passe livre. Como se existisse cafezinho de graça, almoço de graça em algum lugar do mundo. Eles querem passe livre. Por que não pedem acabar com essa farra nas assembleias, nas câmaras e no Congresso Nacional? Vamos refocar um pouquinho as manifestações? O direito de resposta. A imprensa, notadamente agora nos últimos 10, 12 anos, ela tem sido extremamente agressiva, partidária. A imprensa deixou de ser informativa. E eu estou falando de imprensa, os jornalões, revistões, aquela coisa toda, redes de televisão. Eles deixaram de ser informativos, passaram a ser político-partidários. E agridem, denigrem, liquidam a imagem das pessoas, a moral, a ética, injúria, difamação, o escambau. E o direito de resposta, ele quase não existe. Quando alguém responde alguma coisa para uma revista, por exemplo, um jornal, eles botam lá no Palavra do Leitor, né, e botam umas linhazinhas, resumem até a resposta. Pois está tramitando no Congresso Nacional um projeto de lei que vai dar direito de resposta à pessoa que se julga atingida na sua imagem, que isso é constitucional, né? Ela ter direito de resposta no mesmo espaço ou até maior, dependendo da forma com que ela foi atingida. Isto é ótimo. Mas vai aparecer aqueles que vão dizer, querem regular a imprensa. Não querem regular a imprensa. O que eles querem é regular a má imprensa, a imprensa político-partidária, aquela que injuria, difama, falha, acontece, sem nenhuma prova, sem nada. Entende? Simplesmente lança. Poderia, o suposto envolvimento. E o povo lê aquilo, mas não sabe selecionar o que é político-partidário e o que é informação. Pois é, tomara que passe isso no Congresso com extrema urgência e entre em vigor para ver se alguns setores da imprensa
criem vergonha na cara de uma vez por todas e passem a fazer aquilo para o qual existem, informar. Nós temos tido acidentes de trânsito com mortes, assim, coisa não dá para entender. Em locais, inclusive, que, se for analisado aqui, não tem nenhuma justificativa. Eu leio um artigo escrito por uma moça, que ela é instrutora de autoescola, e ela fazendo algumas colocações, assim como gente que aprende a dirigir em casa, com um amigo, com um parente, com não sei o quê, mas ela aprende a fazer o carro andar para frente e para trás, primeira, segunda, terceira, tal, quarta marcha, mas aqueles pontos fundamentais que é fazer o tráfego, o trânsito, algo seguro, eles não aprendem. Não aprendem por quê? Porque a maioria dos motoristas que ensinam os outros, eles sequer leram uma vez na vida o Código de Trânsito Brasileiro. Duvido? Pergunta para um amigo agora, quando você sair para a rua, escuta, tu leste o Código de Trânsito Brasileiro, as 400 e tantas resoluções do CONTRAN? A resposta, se for sincera, será não. Então, esse tipo de motorista, que recebe a carteira na quinta-feira e no sábado, na sexta de noite, já vai para o asfalto, tem esse tipo de coisa. Agora aqui em São Leopoldo, em Novo Hamburgo, morreu, num acidente só, morreram três jovens, pô. Tudo na base de 20, 21, 18 anos aí, absoluta inexperiência, ultrapassagem indevida e coisa assim. Está na hora de nós começarmos a repensar como se pode fornecer carteira de habilitação. E eu acho, inclusive, que quem vai renovar tinha que passar, sim, por testes de direção, testes de sinalização, as normas elementares e básicas para dirigir. Vai ter muita gente que não vai conseguir renovar a carteira, não tenho dúvida disso. Pois é. Vai morrer gente muito mais ainda, pode crer. O Carandiru, mais um julgamento de policiais militares envolvidos aquele massacre que foi o Carandiru, 111 mortos. Na época eu mandei uma correspondência para o governo de São Paulo, o governador então Fleury, cumprimentando ele pela ação da polícia. Obviamente aquilo não aconteceu porque os presos eram todos eles amiguinhos do Menino Jesus e do apostolado da oração. Claro que não. Agora, que muita coisa aconteceu lá dentro que não devia ter acontecido, eu não tenho nenhuma dúvida disso, ninguém tem. Por exemplo, por que os presos se rebelaram? Por que fazem aquilo? Dão fogo em colchões, nós temos que pagar a conta ainda. Olha, eu não estou entendendo mais que tipo de justiça que se quer fazer no Brasil. O cara mata, um policial mata presos, até em legítima defesa, e leva 624 anos de cadeia. Aí, um policial, que nesse aqui de Cotiporã, é baleado numa ação contra bandidos, e ele tem 40% do salário reduzido porque não pode trabalhar. Que lei é essa? Que justiça é essa? Vamos repensar. Manifestantes, quem sabe a gente vai para a rua aí para protestar contra esse absurdo que está sendo feito com aquele policial que foi baleado ali em Cotiporã. Está o salário dele reduzido em 40%. O cara já ganha uma miséria e reduz ele em 40%, e nós queremos que os policiais botem a cara para bater, o peito para levar bala, enfrentando bandidos e marginais, e alguns marginais da sociedade também, aqueles vândalos que estão aproveitando para depredar tudo, assaltar, saquear, fazer bandidagem a título de manifestação. Pois é, tem que repensar isso. Bom, ontem à tarde teve um Grenal na Arena. Teve um monte de coisas. Eu já fui a Porto Alegre já no sábado para ir para o estádio cedo. Fui cedo lá para a Arena e tal. Né? E acompanhei muito de perto tudo o que aconteceu lá. Foi, assim, visualmente, em princípio, tudo bem, beleza, maravilha. Os colorados entraram com os ônibus embaixo da Arena. Quem não conhece aquilo não imagina a imensidão que é o estacionamento embaixo da Arena, a forma que a torcida pode ter acesso ao estádio, às cadeiras, nos 4 níveis. A Arena do Grêmio tem 4 níveis. 4. Os colorados foram para o último nível, teve alguns colorados que alugaram camarotes, etc. e tal. Mas tiveram toda a segurança possível, comandada e conduzida pela Brigada Militar, sem nenhum problema. Ok. Esse é um aspecto. Outro, quem não viu ainda na internet, é bom dar uma acessada lá, porque houve alguns torcedores do Internacional que deixaram um pouquinho do seu cérebro lá na Arena, nos banheiros, nas cadeiras,
etc. Tal. Sabe qual é o problema? Tem muita gente, quando nasce, o médico esquece de cortar aquela ligaçãozinha que tem do intestino grosso para a cabeça, para o cérebro. Então, vai ter rompa aquilo e o resto, os resquícios do cérebro do cara se espalham em alguns lugares. Ontem, alguns cérebros de Colorado se espalharam lá na arena. É só olhar as fotos na internet, as filmagens que foram feitas. Lamentável. E isso não é a torcida do Internacional, são aquela minoria que existe dentro da torcida do Grêmio também, do Internacional, do Palmeiras, do São Paulo, do Santos, do Corinthians, de todos. Gente que não tem o direito de viver em sociedade, porque eles não fazem parte da sociedade. São vermes rastejantes, seres acéfalos, e deveriam ser eliminados simplesmente. Bota eles lá para o Polo Norte, deixa... isola. Essa gente tem que ser isolada da sociedade. Lamentável, apenas isso. O jogo. Bom, me surpreendeu a escalação do Renato, colocando 3 zagueiros, né? E um esquema que não estava sendo utilizado. Uma vez que ele utilizou foi um desastre. Mas surpreendeu. Todos os gremistas ficaram apavorados quando o time entrou em campo com aquela formação. Pois o misto do Grêmio, porque os principais jogadores do Grêmio não estavam jogando, né? O misto do Grêmio enfrentou o Internacional com muita vontade, com muita garra, e não ganhou o jogo por detalhe. Só para quem não viu o jogo, assista lances hoje, vocês vão ver que o Internacional chutou uma bola. A gol, e entrou. Porque o Damião estava sozinho lá, mesmo o Grêmio com 3 zagueiros. Aliás, uma bola cruzada pelo Williams, que deveria ter sido expulso quando cometeu o pênalti no Kleber. Os colorados estão reclamando da arbitragem? Eu estou feliz. Eu pensei que ia morrer sem ver colorado reclamar de uma arbitragem num Grenal. Nunca reclamo. Claro que nunca reclamo, porque sempre são beneficiados. Ontem foram beneficiados de novo. O William tem que ter sido expulso. Houve lances. O William, é só olhar aquilo ali, sem paixão, ele chega atrasado na bola e bate sem bola dentro da área no Kleber. Ele já tinha cartão amarelo porque ele deu uma entrada criminosa no Pará, jogador do Grêmio. Ele tinha que ter levado o segundo. O Fabrício Neves Corrêa não teve coragem de expulsá-lo. E ele, 2 minutos depois, cruzou uma bola para o D'Alessandro fazer o gol, para o Damião fazer o gol. Reclamo da arbitragem internacional dos colorados. Podia ter sido expulso o Adriano? Sim. Deveria ter sido expulso o William? Sim. Outros jogadores deveriam ter sido expulsos? Sim. Ele não acabou não expulsando. Nós empatamos o jogo porque nós estávamos jogando com 9. Que é isso? O jogador do Internacional foi expulso porque cometeu uma falta sem bola por trás. Era o segundo amarelo. Foi expulso 36 minutos do segundo tempo. E aí? Algo errado? Outra, o Fabrício deu um tapa na cara do Ramiro, foi expulso. A mesma coisa que aconteceu com o Guilherme Biteco, o Matheus Biteco, no jogo do Grêmio contra o Corinthians. Foi expulso. Virou para trás, deu um tapa, foi expulso, simples assim. Não, foi contra o Criciúma. Estamos reclamando de quê? Mas olha, uma coisa eu vou confessar, eu estou feliz. Colorado reclamando de arbitragem em Grenal. Eu acho que eu não recordo quando isso aconteceu. É raro, porque normalmente eles costumam dizer, meus amigos colorados, azar é de vocês. Nós queremos ganhar com gol com a mão, de impedimento, não sei o quê. Agora estão reclamando da arbitragem. Feliz da vida eu aqui. Estou indo lá para o almoço do Centro da Indústria e Comércio com o diretor da Arte Escola falando sobre a internacionalização da sua empresa. Uma palestra para quem gosta de amplitude de conhecimentos empresariais. Eu volto amanhã. Opinião. Oferecimento Ludfor Consultoria em Energia. www.ludfor.com.br